Obrigada, amor. Te agradeço. Cheiro. Você vai ficar com esse fone aí? Eu não sei se eu fico com esse aí, meu. É melhor. Eu também acho O outro melhor é de mais falar. baixo, porque é muito bom. Eu também, eu não gosto dele em cima, Tá melhor. Isso eu quero ficar. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Tamires? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Silvânia, eu vou coordenar aqui a sala de vocês, sou da PED do Rio de Janeiro. Eu vou anotar a ordem de chegada, que será a ordem da apresentação. Quem foi que chegou primeiro, a Nádia ou a Tamires? Quem quer falar primeiro? Bom dia. Bom dia, Nádia. E tá tudo pronto aqui, viu, Tamires? Assim, Isso, nós vamos iniciar 9 horas, tá? Aí eu entrei certo. antes para anotar o nome dos participantes que vão, pela ordem de chegada, se apresentar. Aí 9 horas a gente inicia direitinho, eu me apresento novamente, e aí eu vou fazer pela ordem de chegada da sala, tá bom? Eu agradeço. Nádia. Desculpe, houve uma troca. Silvânia e Tamires, bom dia, desculpem. Isso, bom dia. Nádia, o seu trabalho, o seu resumo expandido é a utilização do Kahoot como ferramenta de aprendizado na matéria de histologia?
Correto, esse mesmo. Isso, então tá ok. Você vai ser a primeira, tá? Aí, às 9 horas em ponto, a gente começa, tá bom? Eu agradeço, já estou no aguardo. Nada. Tamires, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Você vai ser a segunda na apresentação. E deixa eu só confirmar aqui o nome do seu trabalho. Você pode confirmar para mim o nome do seu trabalho? Confirmo. O meu trabalho, ele seria até ontem, eu entrei em contato com o suporte, eles falaram para eu apresentar hoje, que eu tive um problema de saúde. Entendi. Meu trabalho é o uso de metodologias ativas e a aprendizagem crítica e reflexiva sobre o desenvolvimento do idoso. Uso de metodologias ativas E a aprendizagem crítica e reflexiva. e aprendizagem. Minha caneta tá falando. E aprendizagem Crítica e reflexiva sobre o desenvolvimento do idoso. desenvolvimento do idoso. Isso, em 2 pontos, um relato de experiência. Relato de experiência, né? Isso. Vou só anotar o seu nome aqui, Tamires, para depois notificarem antes, tá? Uhum. Então, nós vamos aguardar 9 horas, Tamires. E aí, 9 horas a gente inicia em ponto, tá bom? Vou aguardar os outros vão se apresentar, eu entro novamente para anotar aqui a ordem. E você vai ser a segunda, tá bom? Boa sorte. Obrigada. Tá? Tem mais uma pessoa se conectando. Bom dia, Thalita. Tudo bem? Tudo bem? Me chamo Silvânia, sou do NAPED aqui do Rio de Janeiro, da Unigran Rio. Eu vou estar coordenando essa sala. Eu vou anotar só a ordem de chegada, você foi a terceira a entrar. Uhum. Você só confirma para mim o seu trabalho, por favor? Meu trabalho é uso de rede social. É o primeiro da lista. Isso. O uso de rede social como estratégia de educação e saúde, correto? Isso mesmo. Então tá ok. 9 horas nós vamos iniciar, tá ok? Ok, já Uma vou boa deixar ele sorte. prontinho. Obrigada. Tá? Bom dia, Silvânia. Bom dia, Fátima, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Daqui a pouco alguém do Semesp passa aqui para te deixar o host, tá? Sim. Porque eu não tenho como passar, porque as salas estão todas administradas por lá, mas eu vou deixar para você aqui no chat a lista de Sim. presença, tá bom? Tá ok, eu ia até colocar agora. Já coloquei aqui para você. Tá Tá? ok. Obrigada, Falou, bom Fátima. trabalho, tchau. Tchau, bom dia.
Oi, Kleber, bom dia. Tudo bem? Vou só confirmar o seu trabalho e a ordem de apresentação. Isso, você é o quarto. 9 horas nós iniciamos, tá bom? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Tudo bem? tudo em paz. Sou coordenadora da sala. Prazer. 9 horas nós vamos iniciar. Você vai ser o quinto a se apresentar, tá bom? Eita. É Meu pela Jesus. ordem de chegada de entrada. Só falta uma pessoa, nós vamos iniciar às 9 horas. A lista de presença já está no chat. Não esqueçam de fazer, de estar preenchendo o formulário, tá? Para confirmação da presença. Já coloquei dentro. Não Você consegui vai ser identificar a lista. Está no chat. Tem uma apresentação e um link. Aí, esse link você vai clicar e vai preencher esse formulário. Acho que tem que mandar de novo, não? Que eu entrei agora, não? Isso, vou clicar aqui, vou mandar novamente. Vê se Agora você conseguiu visualizar. certo. Agora foi. Isso, você vai ser o quinto a se apresentar, tá, Vinícius? Alô? Afirmativo. Vinícius? Sim, O seu tudo trabalho é bem. inserção do aluno na atuação em simulações? Isso. Como fonte de desenvolvimento e empatia médica. Pode, não pode, não Bom pode, dia. não pode, não pode. Bom dia. O meu é Bom dia, Cláudio. Tudo bem? eu acho que é o último, né? Uso de tecnologias, Penúltimo. a clínica cirúrgica. Isso, penúltimo. 9 horas nós vamos iniciar, tá ok? A Ok. lista de presença eu vou colocar aqui novamente. Não esqueçam de preencher, tá aqui no chat.
caiu aqui, eu voltei. Sem problemas. Bom dia, tudo bem? Eu vou me apresentar e 9 horas a gente inicia. Eu me chamo Silvânia, sou do NAPED do Rio de Janeiro, da Univera Rio. Vou estar coordenando a sala, tá? A apresentação de vocês. E a apresentação são 8 minutos, tá? Quando estiver faltando 1 minuto para encerrar, eu vou avisar. E 5 minutos após a apresentação, se houver alguma pergunta. Eu desejo a todos, o link da presença está no chat, não esqueçam de assinar a lista de presença, a gente está clicando e preenchendo. E eu desejo uma boa apresentação para cada um. Nós vamos iniciar com a Nádia Regina, a utilização do Kahoot como ferramenta de aprendizado na matéria de histologia. Pode iniciar, tá, Nádia? Vou cronometrar a partir do momento que você começar a compartilhar a tela. Bom dia a todos, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Nádia, eu sou professora de SOI, né, SOI 1 e SOI 3. Esse trabalho ele foi escrito em conjunto com a nossa atual coordenadora do NAPED, da Anne Blogs, e também, né, atendendo a disciplina de SOI 2, né, no caso, o trabalho ele foi proposto como uma ferramenta, uma TICS, justamente para atender algumas necessidades e prerrogativas na disciplina de histologia aqui para a gente. Eu vou compartilhar, eu fiz uma apresentação pequenininha, né? Eu vou só pedir um favor, viu, Silvânia? Se puder, durante a apresentação, se puder tirar uns prints e compartilhar depois, para que a gente mande para nosso NAPED aqui, para o nosso portfólio de apresentação. Pode deixar, vou caminhar para a Valéria, tá bom, Nádia? Eu agradeço, obrigada. Eu vou fazer agora o compartilhamento aqui. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a apresentação, o modo de apresentação? Sim, Nádia. Sim, né? Então, ele está em modo apresentação para vocês? Vou só pedir para você... Tem uma lupinha? Isso, agora está perfeito. Isso, está em modo apresentação agora, né? Sim. Então, eu represento hoje aqui a Unitepac, né? Que é a unidade aqui de Araguaína, Tocantins. Como havia me apresentado, o meu nome é Nádia, e eu trabalho nas disciplinas de SOI, aqui no curso de Medicina, da unidade de Araguaína, e dentro do eixo SOI, eu e a professora Daiane somos professoras de histologia, embriologia, citologia e genética, né? Dentro do que corresponde ao eixo SOI. Então, o tema do nosso resumo foi a utilização do Kahoot como ferramenta de aprendizado na matéria de histologia. As nossas palavras-chave, né, as nossas keywords foram jogos, tecnologias de informação e educação médica. No caso, por exemplo, o Kahoot, ele é um app, né, um aplicativo que ele é aberto, ele tem a versão free dele, e lógico que dentro, né, da ideia das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação, o Kahoot é uma ferramenta muito bacana. O Kahoot, ele tem a versão paga, onde outros itens, né, do aplicativo acabam sendo liberados, outros recursos, né, como personalização, banco de dados, mas nós resolvemos usar a versão free mesmo, né, a versão livre. Bom, com o desenvolvimento contínuo, né, das tecnologias de informação e comunicação, da engenharia eletrônica e das ciências médicas, é necessário que a gente promova essa aproximação na formação dos profissionais em saúde. Então, o Kahoot é uma plataforma de jogos interativos, né, que pode ser usada como uma metodologia de ensino ativa, né, para diversos assuntos, e no nosso caso, nós adaptamos o uso do Kahoot especialmente para o ensino-aprendizagem em histologia, né? Essa ferramenta, ela permite, por exemplo, que o professor ele crie, né, um banco de perguntas e respostas. Essas perguntas, elas podem, né, ocorrer
de forma individual, você pode acessar o aplicativo de forma individual ou em grupos, né? Grupos competindo com grupos, e com isso a gente estimula a participação dos alunos de uma forma mais lúdica, mais divertida, né? E bastante efetiva. Bom, aqui nós temos algumas imagens, né, da atividade que foi aplicada no nosso laboratório de histologia, embriologia, citologia, lá da nossa unidade, né? Essa atividade, ela foi utilizada como uma atividade revisional, né? Todos os temas que foram, todas as semanas temáticas, elas foram trabalhadas, e num dado momento, uma semana anterior à avaliação prática deles, foi executado o Kahoot, justamente para fazer um feedback, para a gente também fazer um mapeio sobre as fragilidades, as dificuldades, o que de repente, dentro daquele contexto, né, dos temas que iriam ser avaliados na primeira prova prática deles, o que estava ainda precisando de um pouquinho mais de atenção, né? E com isso se utilizou imagens e questões associadas, né? Então, na área de histologia, por exemplo, a gente pode utilizar o Kahoot como uma ferramenta para revisar conceitos, identificar essas lacunas de conhecimento, né? E, principalmente, a questão da habilidade de observação microscópica, porque muitas das imagens que foram projetadas nas questões foram imagens reais que eles trabalharam e foram sendo coletadas ao longo das semanas. Então, havia uma retomada tanto conceitual quanto visual, né, dos temas que estavam sendo explorados nas questões aqui, né? Outra coisa que também a gente precisa frisar é que o uso do Kahoot, ele é uma metodologia ativa, né? Por que ativa? Porque o aluno interage, o aluno integra seus conhecimentos, o aluno também, né, promove uma autoavaliação, mesmo que rápida, né? Ele promove essa autoavaliação. E esse interesse, essa competição saudável, por exemplo, ele é muito importante. Mais do que competitivo, a gente gera até um ambiente muito mais colaborativo. Porque, por exemplo, se um erra uma questão, o outro, não, mas era dessa maneira, você esqueceu esse detalhe. Então, na verdade, a competição, ela tem um pano de fundo para um ambiente mais colaborativo e muito mais interessante e interativo, né? Então, a gente propõe que o Kahoot ele é uma ferramenta, uma metodologia de ensino, que ele pode ser aplicada para além da histologia em muitos outros contextos, né? E isso facilita, por exemplo, a aprendizagem e a relação entre conceito e estrutura. Então, nós percebemos, os alunos gostaram muito, ficaram muito animados, o feedback foi maravilhoso, inclusive eles pediram outros momentos de Kahoot, né? Eles falaram, olha, foi muito bom, a gente revisou, tirou dúvida, tem como nós fazermos novamente? Então, quer dizer, a gente já está agora meio que compromissada em fazer, nós estamos compromissadas em fazer outros momentos utilizando. Nós também temos estrutura com os nossos monitores, né? Foi feita uma sugestão que parte dos momentos revisionais da nossa monitoria também acontecessem usando ferramentas digitais, mas sempre na prerrogativa de que os monitores primeiro apresentam para nós, as professoras, né, da disciplina, todo o material que for produzido para a gente fazer uma verificação, uma validação antes da utilização, né? E como eu disse, o feedback foi maravilhoso, nós tivemos muito engajamento, né? E tanto que o pedido de novos momentos sugere que a ferramenta foi bastante efetiva. Então, esse é um pouquinho do que eu tinha para apresentar hoje aqui a vocês, e também me coloco aqui à disposição para possíveis dúvidas, né, ou troca aqui de informações. Muito obrigada a todos, a todas. Obrigada, Nádia. Foram 6 minutos. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta referente ao trabalho da apresentação da Nádia. Tem 5 minutos para as perguntas. Acho que não, Nádia. Muito obrigada, tá? Excelente o seu trabalho. Obrigada, eu agradeço. Nada. A próxima apresentação é da Tamires. Olá, Pode bom iniciar. dia. Só abrir a apresentação aqui. Está compartilhando com vocês.
Isso, tá sim. Bom dia a todos e todas, eu sou Tamires, sou psicóloga, docente da Uniredentor, AFIA, aqui no interior do Rio, Itaperu. Vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje esse trabalho que se intitula O uso de metodologias ativas e aprendizagem crítica e reflexiva sobre o desenvolvimento do idoso, um relato de experiência. Os objetivos, né? Discutir sobre os atravessamentos como uma produção de subjetividade, o compromisso ético relacionados à formação do psicólogo para o trabalho com o público idoso. Nós temos percebido, nas últimas décadas, nos últimos anos, um aumento da expectativa de vida e, junto a isso, né, consequentemente, aumenta-se o processo de envelhecimento. Envelhecer não é uma coisa tão simples, esse processo de envelhecimento é atravessado, né, por N questões, N dificuldades, né, mas também é um processo com potência, é um processo com descobertas, só que nós percebemos que todo o envoltório da produção de subjetividade desse processo está relacionado a um status negativo, uma percepção negativa, e o psicólogo, enquanto ser no mundo, enquanto sujeito que também está envelhecendo, enquanto pessoa que também está inscrita nesse campo social, se vê muitas vezes capturado por essas lógicas, como o ageísmo, que é o preconceito contra as pessoas mais velhas, idosas, o medo do envelhecimento, o medo da doença, a percepção de que se perde tudo. Então, um dos grandes objetivos e desafios, né, que eu tive quando ingressei ao lecionar essa disciplina foi lidar com essa questão da produção de subjetividade, de forma que isso não atrapalhasse o compromisso ético desses profissionais. Então, outro objetivo é relatar uma experiência docente exitosa transcorrida na disciplina de desenvolvimento do idoso, no 5º período de psicologia da Uniredentor AFIA. A metodologia usada é o relato de experiência, descritivo e reflexivo. Nada deveria ser mais esperado, no entanto, nada é mais imprevisto que a velhice. Quando lhes perguntamos sobre o seu futuro, o adulto se comporta como se não tivesse que ficar velho nunca. Essa é uma frase da grande Simone de Beauvoir, uma das autoras que é conhecida mundialmente sobre seus escritos sobre o feminismo, mas ela também tem larga produção sobre a questão do envelhecimento no seu livro A Velhice e em outras obras. E eu percebi exatamente na prática, né, através de conversas, de experimentos com os alunos em sala de aula, né, nos primeiros dias eu fiz um momento com eles, onde eu pedi que eles se imaginassem nesse lugar do envelhecimento, se imaginassem velhos, e foi assim, tenebroso, eles odiaram, alguns ficaram impactados, não gostaram dessa experiência, e eu os questionei, olha, como vocês vão conseguir lidar e cuidar dessas pessoas se vocês as negam, né? Se vocês não aceitam a existência delas e não aceitam que é para lá que você está caminhando, seja para o envelhecimento ou para a morte, né? Uma trajetória que todos nós estamos percorrendo. E ao dar essa disciplina, eu fui trabalhando com eles também muitos conceitos de Nery, que também é outra grande autora, que fala que essa trajetória do envelhecimento comporta expressiva variabilidade, exatamente isso que eu falei, né? Caminhamos para lá, ou para a morte, ou para o envelhecimento, e negar isso é uma face do ageísmo, que é o termo que nós usamos para o preconceito contra as pessoas idosas. Aquele olhar que nós temos de incapacidade, ou um status negativo mesmo, né? E isso pode, sim, comprometer a nossa atuação enquanto psicólogos. Então, não era suficiente simplesmente descrever as teorias para esses estudantes, era preciso convocá-los a um processo de reflexão, de reconstrução, tanto no campo social, tanto na implicação com o seu próprio processo de envelhecimento que era negado. E aí, apresentando aqui um pouquinho das estratégias que eu utilizei ao longo dessa disciplina, para que eu conseguisse atrelar a teoria à prática, não ficar só no campo das teorias sobre o desenvolvimento do idoso, mas atrelando também a prática e entrando para um outro lado dessa subjetividade do estudante, né? Não simplesmente tentando convencê-lo teoricamente disso.
Uma estratégia foi uma visita à instituição de longa duração, de longa permanência para idosos, que muitos conhecem como asilos. Nessa foto onde as meninas estão com máscaras, não podemos tirar foto, né, dos idosos, mas é uma foto com a psicóloga responsável, onde eles conheceram a instituição, todos os atravessamentos, todas as questões complexas, né, que envolvem esse asilamento, vamos colocar assim, dos idosos, ou acolhida desses idosos, mas que, mesmo com todas as reformas, ainda é um processo bem complexo e problemático. Foi um momento muito chocante, marcante para esses meninos, por mais que fosse uma instituição boa, né, ainda assim foi de muita surpresa para eles. O segundo momento foi uma roda de conversa, não temos foto desse momento, né, mas uma roda de conversa sobre essas visitas, uma perspectiva crítica, de análise, né, de confrontação com a estrutura daquele espaço, muita partida das contribuições de Foucault. Uma terceira estratégia foi uma intervenção grupal, numa ação educativa em comemoração do Dia do Idoso, realizada junto com o Conselho Municipal do Idoso. A gente visava promover a saúde mental, então nós temos aí a foto de uma roda de conversa com alguns idosos, foi um momento muito interessante, uma experiência diferente do primeiro momento, uma experiência positiva, segundo eles. Uma quarta estratégia foi um convite que eu os fiz, né, para assistir um filme que se chama Em 3 Atos, e a leitura do livro A Velhice de Beauvoir, nem todos conseguiram ler, mas todos assistiram o filme, e a partir disso construir uma obra, seja uma pintura, uma fotografia, uma escultura ou desenho, qualquer coisa sobre aquilo, né? Eles se deixar mesmo afetarem por esse processo. Nós temos aí algumas apresentações, porque a quinta estratégia foi, de fato, a exposição dessas obras numa mostra sobre gerontologia do envelhecimento. Nós temos aí os alunos fizeram colagem, apresentações, fotografias. Essa última imagem foi 2 quadros, né? E para mim foi a mais marcante, onde elas pintaram uma idosa, e nessa parede tem todas as fases da vida dessa idosa, e ela se olhando nos olhos ali, olhando um desses quadros, né? E do lado nós temos aí o olhar idoso olhando para essa face jovem. E as alunas disseram assim, como isso foi importante, né, para elas começarem a pensar no seu próprio processo de envelhecimento, começarem a pensar como é a relação delas com esses idosos que a cercam. Então, foi uma experiência muito exitosa, onde os alunos conseguiram startar esse processo de conscientização sobre envelhecer e atuar, né, e tornar-se colaboradores nesse processo de desconstrução do ageísmo. E aqui algumas 1 minuto, referências. tá, Tamires? Conclui já, Silvane. E aqui algumas referências. E é isso, muito obrigada a todos, né? É um prazer compartilhar essa experiência com vocês, uma experiência que foi muito positiva para mim. Obrigada, Silvane. Excelente, Tamires, muito lindo. Que trabalho lindo, Tamires. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para Tamires? Não. Né? Dúvida não ficou, não, só que foi lindo demais. Foi muito lindo, muito lindo. É fundamental, Muito. né? Essa idade ter um trabalho desse é maravilhoso. Thalita, pode apresentar. Obrigada, Tamires. Eu vou esperar, Preciso Tamires. tirar aqui? Como é que eu tiro? Você precisa tirar, senão eu não consigo colocar. Isso, só Achei. finalizar. Desculpa, obrigada. Nada. Deixa eu compartilhar com vocês. Travou só para mim? Travou. Tenta Travou, está aparecendo. isso, fechar e abrir de novo. Tá. Tu sai e entra novamente. Eu saí. Compartilha novamente. Tá bom. Obrigada, gente. Agora deixa eu colocar a apresentação, né? Modo apresentação.
É uma Ficou? luzinha que tem lá embaixo. Tá ok, só Isso. bota no modo da apresentação. Pois é, eu E tentei colocar aqui, mas é aqui no quarto ícone. foi. 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 Ah, ótimo. Então, bom dia. Meu nome é Thalita. Eu sou professora aqui na Unifip-Moc. Estou vendo que vocês estão no Tocantins, tem gente de tudo quanto é lugar. Eu estou em Montes Claros, Minas Gerais. E eu faço parte de um polo estudantil aqui, um centro universitário, que é a Unifip-Moc, que também é a AFIA. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho do trabalho que eu desempenhei com esses meninos. A gente fez o uso de rede social como estratégia de educação em saúde. Aí, os professores que me ajudaram, que fazem também a mesma coisa. Porque o que a gente percebe, né? Nós todos, vocês também, nossos alunos, eles são inteiramente ligados a essas redes sociais. Tá difícil até, assim, mantê-los em sala de aula, porque eles são muito TikTok, é Instagram, é Facebook, e a gente tem que entrar nessa onda. Eu sou meio avessa a tecnologias, redes sociais, mas eu estou vendo que eu não tem jeito não, que eu não sou dessa época, mas eu tenho que me tornar dessa época. Então, o que eu fiz para eles? Eu fiz uma proposta de que, já que eles gostam tanto de rede social, vamos fazer com que isso seja algo produtivo. Vamos começar a criar conteúdos para a gente jogar na rede social, para que eles comecem a transformar o Instagram neles em um Instagram, em uma rede social profissional. E foi isso que eu tentei fazer com eles. Tentei mostrar para eles que eles precisavam iniciar, então, essa produção de conteúdo ligado à área profissional. Aí, como eu faço? Eu faço casadinha com eles, eu dou fisiologia, depois eu dou farmacologia. Eu falei, então nós vamos focar primeiro na fisiologia, que vocês entendendo a fisiologia, depois nós vamos focar na farmacologia. Então, a gente dividiu os temas, né? O que nós fizemos? Nós resolvemos, então, criar um conteúdo para a internet, já que eles estão tão ligados, tão atenados com essa onda de rede social. Foi isso aí. Então, no primeiro momento, o que eu fiz? A gente vai elaborar conteúdo didático sobre fisiologia para o Instagram. Aí, como que foi a metodologia que eu criei com eles? A gente dividia eles em duplas, então deram muitos trabalhos, sorteei os temas, então eu já tinha pré-definido quais os temas seriam, dei um tempo de 2 semanas para eles elaborarem esse material, aí eles entregaram esse material, apresentaram, a gente discutiu esse material, se estava certinho, se estava tudo dentro das normas, e depois dessa correção, eu estimulei que eles publicassem esse material. Não, a publicação não era obrigatória, era só se eles quisessem. Então, o legal foi que no final eles quiseram mesmo publicar e eles acharam legal ganhar os likes, as curtidas, que eles estão bem nessa onda, né? Então, o que eu achei com isso? Eles são extremamente criativos. Eu tive trabalhos que eu achei que ficaram maravilhosos, ficaram lindos. Eles sabem usar essas ferramentas, gente, esses canvas, essas ferramentas de criação, muito mais que a gente. Eu citei para eles quais eram as ferramentas que eram para usar, como que eu queria eu falei com eles que eles tinham que fazer um carrossel de até no máximo 10. Então, eu fui falando com eles como a forma que eu queria, onde que eu queria que criasse. Então, quando eu fui falando o que eu queria, eles foram reclamando que o trabalho ia ser muito difícil, que era muito complexo, que além de estudar, eles iam ter que inventar coisa, criar. Então, no início, eles tiveram muita resistência. Eu falei, vocês vão gostar. Mas, ao final, eu vi que eles gostaram. Eu vi que eles, assim, eles gostaram de ter um produto criado né, colocado no Instagram. Depois eles comentavam as curtidas. Aí eu coloquei rapidinho só as capinhas de uns. Aí era assim, por que fazemos mais xixi quando bebemos? Aí ia passando o carrossel. Aí no final, se você gostou, curta dê um like.
Por que sentimos dor? Então, por que o sal aumenta a pressão? Então, era coisinha simples, só para eles fazerem. Eu estou incentivando eles a estudarem o conteúdo e estava também colocando um conteúdo que é válido, um conteúdo que é bacana na internet. Aí, as conclusões, né? Eu adorei que eles se empenharam, vi que eles realmente estavam entendendo, compreendendo a dinâmica do trabalho, e eles gostaram. Eu vi que eles gostaram de receber curtidas, que eles gostaram de realmente de colocar no Instagram. Aí eu vou continuar. Agora eu estou com eles em farmacologia. Vou fazer novamente, que agora a gente vai tratar da parte de fármacos. E foi isso, gente. Meu trabalho foi isso, bem simplesinho, mas foi bem prazeroso fazer com eles. Excelente, Thalita. Tudo que envolve tecnologia, algo que eles gostem de, Muito. né, de estar ali mexendo, eles se envolvem. A gente tem que Excelente. incentivar. A gente tem que dar um jeito de incentivar esses meninos a estudarem. É E isso verdade. eles... E a tecnologia como ferramenta, né? Falar de metodologias ativas eu gosto muito, porque E é muito é simples. isso. E é muito simples. É verdade. Alguém tem alguma pergunta para a Thalita? Não, né? Obrigada, Thalita, excelente. Eu que agradeço. Simples, mas faz uma grande diferença. E fica bom. É verdade. Agora o próximo é o Kleber. Olá, bom dia. Bom dia, Kleber. Pode iniciar, tá? Tá ok, só um minutinho. Tá aparecendo? Sim. Só ampliar a apresentação. Aham, só um minutinho, que eu tô mexendo aqui. Só mexendo aqui, só um minutinho. Ampliou, não ampliou? Ainda não. Não ampliou? Isso, é o quarto ícone. Tipo, Mas eu apertei ampliar, peraí, só um minuto. Só fechar tudo aqui. Não, tudo bem. Pode fechar e iniciar novamente. Fechar aqui. Eu acho que estava aberto em outro canto, só um minuto. Pode ficar tranquilo. Só puxar a setinha aqui para cima. Agora foi? Ou não? Ainda não. Ué, no meu tá totalmente a tela cheia. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é porque criam duas páginas. Um minutinho. Não tem problema não. Pode fechar as duas e abrir com calma. Hã? Caso você não consiga ampliar, é só você aumentar a resolução para 80, dá para a gente ver os Porque tem vídeo, eu queria que passasse. Ele tem um vídeo. Tem, Kleber? Não tem problema. Eu posso pedir para outra pessoa se apresentar na sua frente e aí dá tempo de você Pode. conseguir testar, tá bom? Tá, só um Vinícius, minutinho. Conseguiu? Só um minuto, deixa eu só ver aqui o negócio que eu tinha colocado. Agora foi? Ou não? Não, para mim não está aparecendo nem compartilhamento. Ixi, calma aí. Pode ver com calma. Agora está compartilhado, é só aumentar, ampliar. No meu não tem mais essa opção ampliar. A gente consegue visualizar nesse tamanho, só você aumentar Consegue. para 80%. Mas no meu tá totalmente a tela cheia. Totalmente a tela cheia no meu computador. Não tá exatamente pequenininho. Ó, o meu fica pequeno assim, ó. Se eu parar aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar. Ó. Ele já fica totalmente no cheio. Ele não tem a opção... Agora ficou. Agora ficou. Você tirou Tinha ficado cheio? Tinha. Ah, então já sei, peraí. Tinha ficado cheio. Isso. Agora que não tá.
Não, calma aí que eu ainda não apertei, não. Vai dar tudo certo. Calma aí. Você pode clicar lá embaixo ou então apresentar, apresentação de slides. Na parte, Calma aí. Superior. isso, superior esquerdo. Mas é porque não tem essa ferramenta. Eu estou vendo ela aqui. Não, Não, no me... para vocês aparece, para mim não aparece, exatamente. Kleber, olha só, vamos deixar, fazer vou assim, finalizar. vai sair perfeito. Eu vou fazer com o Vinícius agora a apresentação. Testa com calma e o próximo eu apresento seu Não trabalho. vai, eu acho que não vai, não. Acho que deve ser ferramenta nova do Meet. Não, faz o seguinte, reinicia o computador enquanto o Vinícius apresenta, e aí vê com calma, tá bom? Fica não, eu tranquilo. apresento do jeito que der, não tem problema, não. Tá? Posso apresentar o do Vinícius, aí você é o próximo. Pode ser, Tranquilo. Vinícius? Obrigada, cara. Pode ser sim. Tá ok. Vou cronometrar a partir do compartilhamento, tá? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Deixa eu só... Foi? Isso, agora é só ampliar. Foi? Ampliou? Não, para mim não. O seu é que quando amplia tudo, é exatamente. O meu está ampliado aqui. Para vocês estão aparecendo assim a tela com a apresentação? Não, Pra mim não fica tá. ampliado, fica vendo só o ambiente do PowerPoint, mas para a gente que aperta compartilhar, fica a tela toda e não tem outra opção. Se ele Então, vier mas antes disso, vocês aqui no Zoom, clica aqui em Share Screen para poder compartilhar e depois vocês entram no PowerPoint para poder ampliar. Testa novamente, Vinícius. Foi assim mesmo também. Não está indo? Se você quiser apresentar, só aumenta aqui o percentual. Isso, mais um pouquinho para 80, isso. Pode ser? Dá para ver, tá ótimo. Está dando para visualizar. Pode iniciar, tá, Vinícius? Certo, deixa eu só colocar a parte. Está dando para visualizar, não é isso? Perfeito, tá sim. Então, vamos lá. Meu nome é Vinícius Paiva Cândido Santos, né? Eu sou professor de habilidades e atitudes médicas na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, aqui da AFIA também. Né? Saúdo a todos, cumprimento a todos que estão online, né, para essa apresentação. Então, aquilo que eu e a professora Lara também, junto com a colaboração de alguns alunos, fizemos, este trabalho sobre a inserção do aluno na atuação em simulações como fonte de desenvolvimento da empatia médica, através desse relato de experiência, através do olhar do docente. Né? Então, nós temos essa ciência clara, objetiva, de que a relação médico-paciente é uma fonte basilar e estrutural, né, da relação da consulta médica. E dentro disso, a habilidade médica que deve ser gerada, formada, e que é uma grande condutora para esse processo é a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e fazer com que tenhamos essa percepção de como devemos agir frente às diversas demandas que surgirão dentro desta consulta. E dentro deste contexto de aprendizagem acadêmica, a utilização das metodologias ativas, né, que gera este engajamento dos alunos e desenvolvimento da sua capacidade crítica e reflexiva, é um grande arcabouço a ser utilizado para gerar esse contexto de aprendizagem da relação médico-paciente, principalmente através da empatia. E para isso, dentro dessas metodologias ativas, a simulação realística, utilizando até equipamentos de alta tecnologia, como simuladores robóticos, mas também na atuação do aluno como ator, tanto a nível da atuação como médico e como paciente, é uma grande geradora de aprendizagem desse contexto. Então, esse trabalho teve como objetivo relatar essa experiência vivida pelos acadêmicos da FCM, PB, AFIA, através do nosso olhar sobre a importância das práticas dessas simulações realísticas no desenvolvimento da empatia médica, através dos feedbacks, daquilo que colocávamos
diante das perguntas aos alunos e o que eles colocavam para nós dentro deste contexto. Então, como foi esse tipo de estudo? Foi um estudo, dá para ver todo mundo? Cortou aqui para mim. Pronto. É um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, né, de qualitativo, na questão observacional, dentro da disciplina de atitudes e habilidades métricas do 4º período. Sou do 1º, 4º e 5º, mas esse foi do 4º período, do 2º semestre do ano passado, agosto a dezembro. Então, foram feitas essas simulações de atendimento realístico com a atuação dos discentes frente a essas demandas e fomos avaliando como isso foi gerando, através dos feedbacks, esse desenvolvimento da percepção do outro, da empatia métrica. Então, nestas simulações, não sei se vocês estão vendo tudo, né, mas essas simulações utilizamos o recurso de chamar os alunos de forma voluntária a atuarem. Eles também se dispõem, se decidem participar. Nunca alguém gerou objeção de estar lá participando, porque eles veem isso como fruto de profundo desenvolvimento para eles, em um ambiente seguro, monitorado pelo professor, e eles atuam tanto no papel de médico quanto de paciente. Dentro de algumas simulações, né, utilizamos esses equipamentos robóticos de alta tecnologia, simuladores de alta fidedignidade, né, que tossem, que falam, que respiram, que têm reflexo pupilar, que geram todas as nuances que podemos ali clinicamente colocar diante do aluno para que ele possa se desvencilhar ou fazer aquela consulta. E dentro dessas atividades, aqui já falando no contexto mais do Restart, a gente observou quanto a inserção do aluno nessa atuação realística desenvolve suas habilidades nas mais diversas nuances da consulta, principalmente quando são colocadas questões subjetivas através da própria atuação do aluno dentro das dificuldades de relacionamento, às vezes uma paciente agressiva, às vezes uma paciente triste, dentro destas percepções, o quanto isso foi gerando o desenvolvimento da percepção do outro. Principalmente contextos bioéticos que a gente lança também frente às consultas. Mas aqui quero frisar que uma das principais observações que fizemos é no que tange o aluno, na atuação do aluno como paciente, não como atendimento médico. A gente, às vezes, foca muito nele na consulta como médico, lógico, dentro de uma perspectiva de uma faculdade de medicina, mas a atuação também do aluno como paciente foi aquilo que demonstrou uma imersão na realidade que atravessa o outro em sua patologia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e, ao ser gerado este feedback, o quanto isso vai desenvolvendo nele a percepção autocrítica de que, quando for atender, já ter essa possibilidade de pensar-se no lugar de. Isso foi bastante bom verificar, inserindo isso dentro do contexto das habilidades métricas das simulações. Isso favoreceu muito também a comunicação, a forma com que tratam pacientes, da forma com que consultam, na forma com que agem frente às simulações, se desvencilham das questões que o paciente traz em termos de atuação também. Então, como conclusão, é muito importante identificar o quanto as metodologias ativas dentro desse contexto de matriz pedagógica, por que não dizer, desenvolve muito melhor também na aprendizagem no curso de medicina, principalmente com o auxílio desses simuladores de alta tecnologia, favorece muito para nós ter um ambiente seguro de aprendizagem. Mas, contudo, essas simulações, principalmente com a atuação dos alunos como paciente, levam essa consciência de realidade do processo de saúde e doença de cada pessoa no momento em que ele se coloca como paciente, né? Então, isso leva a este entendimento da realidade alheia, se colocar no lugar do outro. E temos essa ciência através dos feedbacks, dos comentários, né, da relação junto ao aluno, o quanto vai gerando esse contexto empático e favorecendo cada dia mais a uma medicina humanizada, como assim sempre Vinícius. queremos colocar. Aqui já acabei. Essas são as minhas referências. Essas são as minhas referências. E muito obrigado. Tá? O meu contato aí, eu acho que dá para ver.
né, agradeço a participação. Excelente, Vinícius. Nada melhor do que um atendimento humanizado, né? O aluno ter esse sentimento, sair com essa experiência, é muito bom, sair com essa visão, né? De se colocar no lugar do outro. Isso. Alguém tem alguma pergunta para o Vinícius sobre o trabalho apresentado? Parabéns, Vinícius, excelente. Obrigado. Obrigada. Foi? Saiu. Kleber, conseguiu, Kleber? Se não conseguiu... Eu acredito que sim, se eu não problemas. conseguir, eu resolvi, eu vou fazer que nem o do Vinícius, eu consegui fazer o vídeo girar. Isso, sem problemas, tá? Pode iniciar Tá tranquilo. tranquilamente. Ótimo. Deixa eu só colocar aqui. Só ver. Vou botar por outro formato para ver se vai. Desse jeito, foi? Ou não? Não também. Ficou mudo. Kleber, pode Tá. apresentar sem conseguir... Tá mudo. É que você áudio, eu não- descompartilhou. Compartilha novamente e apresenta como o Vinícius fez. Certo, tranquilo. Deixa eu só fechar coisa aqui. Opa, acho que eu compartilhei o... Agora foi, Kleber. Foi? Agora foi. Foi. Não É porque ele abre duas páginas. É porque pelo meu computador ele abre duas páginas, mesmo que não era antigamente. Então Pode vamos lá. iniciar. Tá, ok. Todos, meu nome é Kleber. Bom, eu sou médico docente da FESAR de Redenção, no Pará, que também faz parte do Grupo AFIA. Então, a minha proposta de metodologia ativa é a sala de aula interativa através da utilização das ferramentas do Microsoft PowerPoint. Então, assim, deixa eu ver. O uso das tecnologias digitais nos tempos atuais, eles encontram-se em uma crescente evolução, e com isso eles acabam trazendo novas tecnologias para motivar e envolver os usuários a ficar cada vez mais atualizados e conectados. Então, partindo desse contexto, a utilização da internet nas tecnologias digitais, eles acabam sendo um forte aliado nesse processo de ensino-aprendizado, sendo essas técnicas utilizadas através da utilização de ambientes virtuais, de sala de aulas interativas, entre outros meios de tecnologias digitais. Pensando nisso, o presente trabalho, ele tem como objetivo analisar o potencial das tecnologias digitais no processo da educação médica, a partir da criação de uma sala interativa voltada para o ensino-aprendizado, através da utilização das ferramentas do PowerPoint. Então, o que foi feito? Esse que vocês estão vendo é o meu produto final, é uma sala interativa, no qual os alunos eles usufruíam dessa sala para adquirir o conhecimento. Ela foi dividida em 4 fases. A primeira fase foi a escolha da plataforma. Então, assim, eu acabei escolhendo a plataforma que fosse de fácil acesso para todo mundo, pensando num conjunto de forma geral, e a plataforma escolhida foi o PowerPoint. Por quê? Simplesmente porque o PowerPoint tem em todos os computadores e simplesmente porque o PowerPoint tem várias ferramentas gratuitas. Então, acaba que você pode usufruir da melhor forma possível com uma plataforma que tem todos esses benefícios que você pode fazer a sala da forma mais interativa possível. A segunda fase foi a configuração da sala interativa. Como que foi feito? Eu precisava de uma ferramenta que fizesse com que essas pessoas tivessem acesso a essa sala. Então, eu usei tudo, as coisas, nada foi pago, simplesmente eu usei o Microsoft, o Outlook, que é o Hotmail, né? E usei o PowerPoint Online, que também todas as ferramentas são gratuitas, e assim eu hospedei a sala lá. Ou seja, criou-se um link como se fosse o Google Drive. A pessoa clicava e conseguia ter acesso. A terceira parte foi a parte de produção, que foi exatamente voltado para essa parte de paleta de cores, as animações, os desenhos, os textos que eu ia falar. Eu escolhi hanseníase porque eu estava abordando naquele determinado momento sobre hanseníase. Então, porém, você pode fazer com qualquer uma outra temática que também interagir da mesma forma.
E como foi feito a aplicação do ensino? A aplicação do ensino foi feita em dois momentos. Num primeiro momento, passou-se um questionário para eles responderem a respeito da temática de hanseníase. Eles vivenciaram a sala e, posteriormente, eles fizeram novamente, responderam um questionário. Questionário esse que era igual ao primeiro. Então, qual era a finalidade disso? Então, assim, essa sala, ela foi usufruída por 40 alunos, no qual você poderia, eu fiz o seguinte, eu coloquei todos eles num grupo de WhatsApp, porém, você também pode mandar pelo e-mail os links que dá certo do mesmo jeito, porém, eu quis botar todos num grupo do WhatsApp e passei o primeiro link para eles responderem o questionário. Responderam o questionário, passei o link da sala, usufruíram a sala, depois passei o link novamente do questionário. E o que aconteceu? Com isso, num primeiro momento, você conseguia avaliar o conhecimento prévio e o conhecimento que eles aprenderam durante a vivência dessa sala. E os resultados foram extremamente positivos, no sentido do quê? Que essas salas de ambiente virtuais, essas tecnologias digitais, no ensino de educação em saúde voltada para a parte, usando a tecnologia, eles são de suma importância nessa parte de ensino-aprendizado. Por quê? Porque com isso acaba contribuindo ao aluno uma vivência diferente da apresentada presencialmente, ou seja, nesse momento, ele consegue ir nos conteúdos quantas vezes eles quiserem, eles podem voltar, ver vídeo, eles podem assistir da melhor forma possível, usufruindo a sala, coisas diferentes que no presencial, eles têm aquele momento e depois não tem aquele momento. Qualquer dispersão que tiver, eles acabam perdendo alguma parte. E aqui não, aqui o que eles acham que não absorveu bem, eles voltam lá e vê novamente. Então, assim, o trabalho, o que teve de conclusão? Foi concluído que a utilização de sala de aula interativa, no que diz respeito ao ensino-aprendizado, ele constitui-se como uma excelente estratégia para o educador estimular os alunos no processo da construção do conhecimento. Como a Thalita mesmo disse, a tecnologia ela está cada vez mais avançada e cada vez tem mais ferramentas. Então, cabe a nós, educadores, também se atualizar. Então, assim, não é ensinar, acaba que o aluno ele fica muito monótono, remoto a uma determinada forma. Quando você traz inovações, não é que eles não iriam aprender de outra forma, iriam, mas com inovações eles acabam que aprendem de uma forma melhor, porque é uma coisa nova. Então, assim, é uma vivência nova. Então, é exatamente isso. Eu tentei resumir de uma forma bem simples e rápida e direta para vocês conseguirem entender o começo, o meio e o fim. E é exatamente isso. Aí, aqui, as referências utilizadas. E meu muito obrigado. Excelente, Kleber, muito bom. É muito bom. Envolver uma ferramenta que envolve o aluno é fundamental, porque se torna natural para ele, a aprendizagem fica natural. Ele consegue aprender de uma maneira que, como você falou, não fica a mesma coisa sempre, né? Trazer tecnologias é fundamental. Muito bom o seu trabalho, excelente. Alguém tem alguma pergunta para o Kleber? Né? Muito obrigada, Kleber. Parabéns. Nada. Cláudio? Oi. Bom dia. Pode apresentar, pode iniciar. Bom dia. Não é pergunta, mas é só falar que os trabalhos de todos vocês é muito interessante e o que o Kleber falou, a gente tem que estar sempre se reinventando, né, Kleber? Tem que estar buscando, desde a apresentação da Nádia, a Thalita, e todos os outros que apresentaram aqui, são ferramentas que a gente está utilizando para a gente estar se reinventando. E a pandemia também foi uma escola incrível, né, para a gente, principalmente se reinventar como docente e nesses anos todos que a gente tem atuado nessa área. Bom, deixa eu colocar minha apresentação. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Estão vendo? Está visualizando? Sim, só ampliar, tá? Colocar em modo de apresentação. Já ampliou, é porque dá um delayzinho, está ampliado aqui para mim. Caso não consiga, também não tem problema.
Não, ele tá ampliado aqui para mim. Para mim não está aparecendo. Está aparecendo para vocês? O senhor faz o seguinte, assim quando aperta a apresentação, abre uma segunda janelinha. Aí é nessa segunda janelinha que está a apresentação. É por isso que eu não estava conseguindo, porque o Zoom, ele atualizou o programa, não está da forma que era. Antes a gente apertava e automaticamente ia. Aí tem uma janelinha bem do lado. Eu vou sair Você novamente e vou buscar ela. Sim. Obrigada, Kleber. Viu a Obrigado, experiência? Kleber. Isso. Ah, verdade. Tá ela aqui. E agora? Agora sim. Agora foi. Isso que o Kleber falou, tem razão. Abre uma outra janela. O Zoom tá pegando peça na gente aí. Bom, gente, bom dia a todos, parabéns a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou docente da disciplina de Clínica Cirúrgica 1 do Unitepac. Nós da AFIA, né? Tenho o prazer também de estar aqui também com a Nádia, que é uma ex-aluna. E outra coisa, né? Nós somos da matriz, vocês já sabiam disso, né? A AFIA começou aqui com o Unitepac. Então, vamos lá. Então, lembrando que a gente começou no norte, né? Uso de tecnologia no aprimoramento de técnicas de ensino de suturas da disciplina de clínica cirúrgica. Bom, na nossa disciplina, né, esses recursos tecnológicos, a gente observou que, como eu falei para você, a gente aprendeu muito com a pandemia, que tinha uma dificuldade muito grande de passar, porque nossa disciplina ela é uma disciplina essencialmente prática, ela tem um percentual menor da parte teórica e a prática é que a gente vai passando as informações no dia a dia no nosso laboratório e nos centros cirúrgicos, de um modo geral, nas clínicas 2, 3 e para frente. Aí a gente pegou esses recursos tecnológicos, né, para a disciplina aborda técnicas, né, dentro de uma estrutura onde essa técnica a gente antes ficava rodeado por esses alunos e ia de mesa em mesa, mas hoje com essas tecnologias de alta precisão esses recursos eles ajudam na nossa prática cotidiana, a gente contribui, né, para esses futuros profissionais, para eles entenderem como é que é o procedimento, então eles veem com mais precisão aquele movimento que a gente está fazendo e depois a gente faz o acompanhamento dessa reprodução pessoalmente com cada um desses alunos. Nesse contexto, né, esses recursos tecnológicos, aliados ao feedback que a gente dá, proporcionam aos acadêmicos um maior entendimento e segurança para a realização dessas estruturas. A gente vai fazendo com maior precisão e o aluno vai acompanhando e depois ele vai realizando em sua própria bancada, né? Os nossos objetivos é oportunizar aos acadêmicos desenvolvimento de habilidades e aquisição de competências em estruturas por meio de uso de projeção simultânea em alta resolução do procedimento executado. Então, você usa essa tecnologia para poder aliar ela a nosso procedimento em laboratório. Bom, a atividade foi desenvolvida da disciplina Clínica Cirúrgica 1, no curso de Medicina, a turma formada por 60 acadêmicos, isso eu coloquei um número médio de turmas, mas, por exemplo, esse semestre eu estou com 80, semestre passado tive 86, e varia muito, há uma variação muito grande desses alunos. A gente está dividindo em 4 turmas, grupos de, no máximo, 25 alunos. Aí ela é ministrada a um grupo por vez, o ensino da técnica de sutura e utilizada a projeção em tela, né, do procedimento, possibilitando ao acadêmico a visualização detalhada de cada etapa, tendo em vista que a imagem é aumentada em alta resolução. Após a realização da etapa, o acadêmico é orientado por nós a reproduzir em bancada, né, individualmente o procedimento onde nós, professores, a gente acompanha a realização fazendo feedback individual, alcançando os itens de desempenho, ou seja, elencando os itens a serem aperfeiçoados, ou seja, você dá o feedback, diz onde ele tem que melhorar e vai corrigindo individualmente cada um deles. Porque se você fosse fazer por bancada, teria que fazer muitas repetições e você, com essa tecnologia, fica muito mais interessante
do aluno trabalhar. E, por meio dessa estratégia inovadora, né, foi possível observar um melhor rendimento dos acadêmicos na disciplina, comparando com as aulas de técnica de estrutura tradicional, em qual o grupo circundava a bancada, né, do professor, observando o procedimento, e às vezes, o posicionamento que ele estava, não dava para ele fazer uma visualização muito perfeita disso aí. E isso acontece também até no próprio centro cirúrgico, às vezes a visualização do interno fica um pouco dificultada. E no acadêmico de clínica cirúrgica, ele tem que estar visualizando bem para poder ele reproduzir com mais precisão. Então, a gente torna mais eficiente o acompanhamento das etapas, né, possibilitando ao acadêmico desenvolver as habilidades e competências em sutura. O acompanhamento passo a passo do professor durante a reprodução do procedimento pelos acadêmicos são indicadores do avanço de cada um na compreensão de cada etapa. Então, você vai acompanhando, você vê os que têm mais dificuldades, têm menos dificuldade, você vai analisando, porque você sabe que habilidades manuais não é para todo mundo, mas a gente consegue chamar o aluno para nós com essas tecnologias e a gente faz com que ele se interesse um pouco mais e você consegue dar esse feedback. Isso aqui é mostrando nas nossas evidências a utilização da projeção, você vê a precisão da imagem, eles ficam observando na sequência. Isso aí é a imagem sendo projetada e você vê que não há muita dificuldade do aluno visualizar, que ele passa um bordo, vai o segundo bordo, cada movimento ele é acompanhado, mostrando novamente os alunos suas bancadas, reproduzindo o que acabou de ser demonstrado para eles. Aí é um momento nós atuamos nessa disciplina, eu e o professor Rony, ele é cirurgião gastro, e ele tá fazendo um procedimento e os alunos estão acompanhando e logo na seguida de bancada. Mostrando aqui a vocês também que a gente usa também a tecnologia de precisão para fazer outros tipos de procedimento, quando a gente monta as equipes cirúrgicas para fazer alguns outros procedimentos, a gente utiliza também para que os outros visualizem a questão da instrumentação e todos os movimentos são feitos a gente faz uma simulação realística do que acontece no centro cirúrgico. Isso aí é o acompanhamento em bancada, então a gente vai para as bancadas e o aluno vai reproduzindo, né, o procedimento e a gente vai fazendo a correção de cada um deles. Ok? E na sequência, né, nossas conclusões, por meio desse feedback construtivo, os alunos podem aperfeiçoar suas habilidades e praticar rapidamente, repetidamente, e, consequentemente, desenvolver habilidades ao longo do tempo. Ou seja, ele vai repetindo, a gente vai orientando, mostrando como proceder, porque e corrigir também vícios, né, que às vezes o aluno, ele faz cursos fora, ou então cursos online, alunos que chegam, às vezes... professor Cláudio. Oi? Praticaram um tá? pouco fora, e é isso. A gente corrige para ele aprender a técnica dentro do padrão de excelência. Esse aqui é o nosso objetivo. Muito obrigado. Excelente, professor Cláudio. Essa simulação e esse acompanhamento é fundamental, né? Para o aluno é muito importante, muito interessante. Parabéns, professor Cláudio. Alguém tem alguma pergunta para o trabalho do professor? Não, né? Obrigada, professor Cláudio. Adriana? Professora Adriana? Eu não sei se é devido à correria do dia a dia, né, professora? Aí o pessoal da manhã é muita coisa para fazer, o pessoal está esperando fazer o mais rápido possível. Então, a maioria tem aula daqui a pouco, já está em aula. Verdade. Não, mas foi bem apresentado. Não, está ótimo, tá o grupo excelente. A Adriana, só faltou a apresentação dela. Então, a sala vai ficar aberta até às 10h45. Eu vou aguardar a Adriana, vou chamar, né, posteriormente, novamente, a Adriana, para se ela consegue apresentar. Se caso algum professor tenha necessidade de sair, não esqueça de assinar aqui
a lista de presença, vou colocar aqui novamente no chat. Quero agradecer a presença, tá, e a participação de cada um. Foi excelente, cada trabalho aqui apresentado. Eu vou aguardar a apresentação da Adriana. Quem precisar dar aula ou sair para algum atendimento, não tem problema, tá ok? Muito obrigada, professores. Eu que agradeço a presença de todos. Muito obrigado, Silvânia, né? Isso. Foi muito bom. Nada. Um abraço. Muito bom, agradeço também. Muito bom. Obrigada, Vinícius. Obrigada a vocês. Trabalhos excelentes, todos foram. Muito obrigada, gente. Boa apresentação para a Adriana aí, né? Falta a Adriana. E até mais.
Bom dia. Eu estava em meio a uma aula agora, aí eu gostaria de saber se ainda está em tempo da apresentação ou se já houve a finalização dos trabalhos. Oi, Adriana. A Silvânia que é a... Oi, Adriana? Isso. Estava aguardando, Adriana. Bom dia, Nádia. Adriana, todos já apresentaram. Está me ouvindo, Adriana? Adriana, bom dia, tudo bem? Eu não estou te ouvindo. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Repete para mim. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Tá Eu precisei ouvindo? entrar em sala de aula rapidinho e voltar. Sem Me perdoe. problemas. Não tem problema nenhum. Adriana, eu não sei porque você chegou depois, né? Eu vou repetir aqui para você a lista de presença. Ela está no chat, você pode estar preenchendo e confirmando a sua presença, tá? Resumo expandido, são 8 minutos de apresentação e 5 minutos de pergunta ao final, tá? Se alguém quiser ficar alguma pergunta para você. Eu vou começar a cronometrar a partir do momento que você compartilhar a tela. Pode ficar à vontade. Tá. Deixa eu só preencher aqui rapidinho. Tá, ok, sem problemas. A sala vai ficar aberta, Adriana, até 10h45. Se você quiser apresentar e no final você preencher o formulário, não tem problema nenhum. Não. Pode ser agora, porque eu estou justamente num intervalo. Para mim ajuda muito. Eu já ir resolvendo essa questão. Nós estamos na sala 14? Ok. Eu pensei que eu tinha caído. Muito bem. Então, vamos lá? Eu não vou fazer nenhuma apresentação de slide, não, porque eu imaginei que a questão fosse mais, assim, no sentido de mais dinâmica para a questão de fala e a questão de tempo mesmo. Então, bom dia a todos. O trabalho desta professora, me permita apresentar a professora Adriana, do Centro Universitário São Lucas. Este foi um trabalho que, no primeiro momento, ele foi trabalhado naquele momento da pandemia. E aí, a gente obteve muito êxito, embora eu achasse que isso concretamente não iria acontecer. Então, é justamente tentar trazer ali uma prática no desenvolvimento de uma plataforma digital para que a gente pudesse processar diversas informações e de atos processuais. Então, no momento remoto, acabou que por funcionar.
Contudo, quando eu volto para a sala de aula como uma atividade impregnado numa metodologia ativa, eu pensei assim, acho que vou replicar aquilo que deu muito certo no âmbito remoto. E aí o meu cuidado foi pensar, será que isso vai funcionar? Porque já que estava no remoto, já que estava todo mundo usando essas plataformas digitais, aplicativos, toda essa comunicação digital, lá, ok. Quando a gente vai para o presencial, a gente tinha não só que trabalhar a construção de uma plataforma digital chamada Processo Judicial Eletrônico, um PJE com as características e a realidade daquela sala de aula da turma de Direito do 9º período, onde a gente alimentasse não só esses atos e essas práticas, mas como também, além da construção disso, a criação de casos este, sobre a perspectiva daquilo que vivemos enquanto momento pandêmico. Então, eles teve que criar todo um fato jurídico, pensando do que nos transformamos a partir desse momento que vivenciamos, e principalmente no Brasil, quais dessas realidades a gente poderia extrair daí um fato jurídico capaz de ser denominado como ilícito e capaz, obviamente, de ser ajuizado. Então, os alunos do projeto integrador do 9º, eles passaram justamente a formação e a criação desse caso, em paralelo a outra equipe criando uma plataforma digital exclusiva para que a gente pudesse estar alimentando isso. E, além disso, esse aprofundamento na criação dessa plataforma, eles também aprofundassem no sentido de que ela tinha que ser útil. Que não bastasse simplesmente você fazer o uso, por exemplo, de alguma ferramenta gratuita que já existe aí no nosso mercado, nas nossas relações digitais, e criasse ali uma cópia de coisa já existente. Não, ela teria que ser adaptada ao nosso caso, que era justamente a possibilidade de a gente alimentar o sistema a partir de um ilícito civil capaz de ser ajuizado e que passasse por todos os atos processuais. Com isso, nós temos o desdobramento dos alunos criando o fato jurídico, né, sendo alimentado a partir do que a lei, ou seja, o Código de Processo Civil, indica, respeitando todas essas preposições. E aí a gente vai verificando que essa ferramenta digital ela acaba também sendo útil não só em momentos de pandemia, como pós-pandemia. Porque se também, por meio da pesquisa deles, descobriram que criou-se, não sei se a palavra correta seria cultura, mas pelo menos um comportamento de que esses ambientes digitais resolveriam, em boa parte, o seu dia a dia, inclusive dos possíveis assistidos, em tese, os clientes do judiciário. Então, esses assistidos, que hoje conseguem, ao menos, ter um celular capaz de ter ali um Android que pudesse ter acesso a um Meet, a um Zoom, e que pudesse, de alguma forma, alimentar esse sistema, participar das audiências, participar das decisões judiciais, perceberam que isso não só foi útil em momento de pandemia, mas como ele também ainda e nos parece, pela pesquisa dos alunos e do resultado desse trabalho, de que ela ainda hoje é também necessária. Porque Rondônia, e aí trazendo para a realidade nossa aqui, principalmente da nossa capital, Porto Velho, a gente tem aqui cidades longe, então a gente tem cidades 100, 300, 400, quase 500 quilômetros de distância. E poder interagir e poder, de alguma forma, ter o seu caso jurídico sendo solucionado por meio de uma plataforma, de uma mídia, isso ajuda, e não só ajuda, como também lhe sinaliza a possibilidade de que aquele conflito judicial ele vai ser sanado sem que ele tenha maiores gastos com o seu tempo e despesas.
Então, o que, a gente verificou com relação a esse trabalho realizado? De que mesmo num cenário pós-pandêmico, a gente só melhorou a ferramenta, melhorou as estratégicas para a captação desses nossos assistidos e dizer que é possível ele ser atendido judicialmente, ele ter o conflito dele solucionado, certo? Tudo dentro, em conformidade com a legislação adjetiva nossa, e que também isso está comungando com aquilo que o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, quer. A gente tem que evitar que os nossos assistidos, nossos jurisdicionados, se distanciem da justiça por conta desse momento digital que a gente está vivendo. Muito pelo contrário, ele tem que estar ali para favorecer. Mas a gente, já caminhando para a finalização da fala, mas o que a gente também percebeu durante a realização do nosso trabalho, que não foi só a criação da plataforma digital, mas também a realização de todos os atos processuais que foram trabalhados por grupos da magistratura, grupo dos autores, dos réus, dos assistidos, dos terceiros intervenientes. Tá, Adriana? Oi? Um minuto para finalizar. Tá. O que a gente percebeu é que a gente também não torna isso como algo 100%, havendo a possibilidade de que esses encontros presenciais eles também possam ocorrer a critério do assistido, a critério da parte que necessita desses serviços judiciais. É isso, estou aberta aí a alguma pergunta, algum questionamento. Obrigada aí pela fala. Excelente, Adriana, muito obrigada. A tecnologia auxiliou muito, né, no andamento dos processos. Muito bom. Algum professor tem alguma pergunta para a Adriana, professora Adriana? Acho que não, Adriana. Muito obrigada pela sua participação, uma boa sorte. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço esse momento aí de fala e poder apresentar o trabalho dos meus alunos. Tá excelente, certo? Excelente. Obrigada. Trabalho. Muito bom. Um abraço. Outro. Silvana, vou pedir licença para me retirar. Muito obrigado. Parabéns a todos.
Professores, como não tem mais nenhum trabalho a ser apresentado, eu vou encerrar a sala, tá? Obrigada pela presença e a participação de cada um. Um abraço.